Hora do Momento Saúde no Jornal da Clube e hoje a gente traz um tema de extrema relevância, a oncologia e os avanços nos tratamentos contra o câncer. Então participe com a gente, envie sua pergunta para o nosso WhatsApp 16997237684. Pode apontar também a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aqui na tela. Fica mais fácil, já cai direto no nosso WhatsApp. Não esqueça de dizer o seu nome, também a cidade. E para nos ajudar a entender mais esse assunto, contamos com a presença da doutora Cristiane Mendes. Ela que é oncologista de referência, ampla experiência no diagnóstico, também no tratamento de diversas formas da doença. Doutora, agradeço muito por ter aceito o nosso convite, participar aqui com a gente. Vamos já começar então respondendo as perguntas do telespectador. A Roseli de Patrocínio Paulista está perguntando, doutora, se crianças e adolescentes com histórico de câncer na família, eles são suscetíveis a desenvolver a doença. Ela até cita aqui casos de bisavós e avós também. Bem-vinda, boa tarde, doutora. Boa tarde, muito obrigada pela pergunta, Roseli. Quando a gente vai falar de pacientes mais jovens, aí, de crianças e adolescentes, a gente tem uma incidência muito ligada realmente à parte genética hereditária. Então, se tem casos na família, a chance de desenvolver tumores é um pouco maior. Então, é importante informar para o pediatra que existem primos, irmãos, então parentes aí mais próximos, para se fazer um acompanhamento um pouco mais de perto. Nem todos os casos têm componente hereditário. Mas é importante realmente avisar para o pediatra que vai fazer o segmento dessa criança e depois desse adolescente. Pergunta da Maria Eduarda de Ribeirão Preto. Doutor, é verdade que o câncer pode ter origem em traumas emocionais ou estresse extremo? Ela falou que já viu isso na internet. Isso pode realmente acontecer, doutora? Tem alguma ligação? Excelente pergunta, e essa é uma dúvida também da Sociedade de Oncologia. Existem alguns estudos realmente mostrando uma relação de traumas emocionais que, na verdade, faz o que, né, objetivamente no organismo? Existe um desequilíbrio de produção de hormônios, um estresse oxidativo e somando com outros fatores realmente pode ser gatilho para alguns pacientes desenvolverem câncer. A gente sabe que o câncer não é uma doença de uma causa só, mas com certeza depressão, ansiedade, descontrolada, né, de forma desequilibrada, pode contribuir de alguma forma para despertar, para desequilibrar o organismo indiretamente no surgimento do câncer. Não existe. É importante dizer isso, né? Todas as pessoas que têm depressão, ansiedade vão desenvolver câncer ou que têm traumas familiares, mas a sociedade entende que isso pode ser um cofator, um dos fatores para desencadear algumas doenças, mas são coisas que ainda carecem de muitos estudos. Pergunta da Marisa agora de Bonfim Paulista. Ela está dizendo aqui que teve CA de estômago, está bem, graças a Deus, ela apontou aqui. Quer saber os cuidados que ela deve tomar a partir de agora para a doença não voltar, doutora? Excelente pergunta, Marisa, muito obrigada. O acompanhamento do pós-tratamento do câncer de estômago, ele precisa ser bastante próximo. Existem alguns exames que são feitos, você vai fazer uma rotina com o médico a cada 3 meses, aí nos 2, 3 primeiros anos e depois vai espaçando conforme seus resultados. Além dos exames de sangue, exames de imagem, endoscopia, é importantíssimo a adoção de medidas e hábitos saudáveis, como por exemplo uma alimentação equilibrada para você conseguir absorver os nutrientes de forma adequada, daí carece de um acompanhamento com nutricionista, abandonar embutidos, enlatados, muito processados, você vai buscar uma alimentação que você use mais vegetais, fibras, se hidrate de forma adequada, né? E deixar assim para exceção alimentos condimentados, alimentos muito fortes e processados. Além disso, é fundamental a prática da atividade física, recomendada pelo menos 30 minutos por dia. A gente sabe que a atividade física previne o surgimento de câncer e também previne o ressurgimento, ou seja, a recidiva do tumor. Então, manter as vacinas em dia, atividade física, alimentação, sono, né? Então, o sono também é importante a pessoa ter um descanso, porque você vai manter o quê? O organismo de forma mais equilibrada e gerar menos estresse oxidativo, menos mutações no corpo. Então, essas são algumas dicas e, claro, consultar o oncologista de forma regular, né? E ter essas informações retratadas aí a cada consulta. Pergunta agora da Alessandra de Ribeirão Preto. Doutora, eu gostaria de saber se futuramente vai ter a cura para metástase óssea.
Excelente pergunta também. A gente sabe que quando nós vamos falar de metástase, a gente sabe que existe um tumor que nasceu, por exemplo, no câncer de mama e soltou células e elas se alojaram em algumas partes do corpo. Então, quando a gente fala de cura, ou seja, a extinção, a extirpação daquela metástase e nunca mais o tumor voltar, né? Então, a gente faz alguns tratamentos e vê isso na prática já funcionando, né? Então, a gente às vezes resseca ou faz uma radioterapia e consegue controlar de forma efetiva. O mesmo tratamento que você faz para o câncer inicial, que é o de mama, você também trata as metástases dessa forma. E a gente tem visto em alguns casos, e não poucos casos, com o surgimento dessas terapias-alvo, como a imunoterapia, o desaparecimento dessas metástases, né? E ainda são casos menores, aí 30%, 20% dos casos, mas com certeza a ciência está evoluindo e está buscando essa solução, porque o objetivo central é tratar o paciente, manter a doença sob controle e principalmente preservar a qualidade de vida. Se a gente conseguir fazer desaparecer as metástases, vai ser, na maioria dos casos, vai ser uma grande conquista. Já pegando o gancho então, doutora, a senhora citou aí da imunoterapia e tem uma pergunta justamente sobre isso, do Gabriel. Ele está dizendo aqui, vi que a imunoterapia está mudando o tratamento em vários tipos de câncer. Como que funciona exatamente esse tratamento? Gabriel, é o seguinte, a imunoterapia, a gente faz um paralelo como se fosse uma vacina. Você aplica a vacina no corpo do paciente e ele sinaliza para o corpo do paciente como que ele vai combater o tumor e, mais do que isso, gerar memória para evitar que a doença volte. Para isso, nós temos mais de 35 indicações já de imunoterapia para diversos tipos de tumores, mas o paciente ele precisa ser candidato à imunoterapia. Vamos fazer aqui um paralelo. Quando você tem, por exemplo, uma infecção de urina, você faz o exame de urina, tem um antibiograma, vai mostrar qual antibiótico é melhor para aquela bactéria. A gente também pesquisa os biomarcadores da imunoterapia. Cerca de 30% a 40%, dependendo do tipo do tumor, são os pacientes que vão responder. Então, ela não é ainda para 100% dos casos, tá? Então, a gente tem que fazer uma triagem para saber se o paciente tem mais chances de responder àquela terapia. E aí, sim, em alguns casos a gente também faz aí de acordo com o protocolo, 6 meses, 12 meses, 24 meses, nós temos realmente boas respostas, tanto no cenário curativo, onde o paciente já tirou o tumor, está fazendo um acompanhamento, ou naqueles pacientes que já têm metástases, né? Então, a gente consegue um bom controle aí do tratamento oncológico. Pergunta agora da Ana Luísa Saad, ela não disse aqui a cidade, mas ela está perguntando se existe algum exame, doutora, que pode detectar um câncer em fase inicial em qualquer parte do corpo. Ela pergunta, talvez um exame de sangue? Ana Luísa, a medicina de precisão também aqui na oncologia tem buscado algumas formas de fazer uma triagem, inclusive por exames de sangue, né? Hoje a gente ainda não consegue fazer uma triagem populacional. Por exemplo, eu tive câncer na minha família, eu quero triar, quero colher um exame de sangue para saber se eu tenho predisposição ou se eu já desenvolvi o câncer e ele ainda não apareceu. Mas existem alguns estudos mostrando, por exemplo, biópsia líquida. Então, extrai o sangue e pesquisa DNA de tumor nesse exame de sangue. Existem estudos bem avançados nesse sentido para fazer essa detecção ainda mais precoce. Sobretudo naquela população que tem o quê? Um alto risco de desenvolver câncer, ou que já tem alguma mutação conhecida, ou que tem muitos casos na família. Mas é importante dizer, por exemplo, quando eu me formei, há mais de 15 anos atrás, a gente não se falava de biópsia líquida e hoje isso já está muito próximo de realidade. Nós usamos biópsia líquida para acompanhar os pacientes que já têm o diagnóstico, mas a intenção é que chegue antes disso, né? Para a gente fazer também diagnósticos cada vez mais precoces para os tratamentos serem mais efetivos. A Rosana de Bonfim Paulista está dizendo aqui que a mãe dela faleceu com câncer de mama aos 50 anos, o filho dela teve câncer aos 29, mas ela faz aqui inclusive um desabafo e até pode abrir uma discussão mais ampla, que ela fala que é muito difícil o acompanhamento na rede, acho que ela está se referindo à rede pública de saúde. Doutora, a gente precisa de fato olhar com muito afinco, né, para quando um paciente chega ali com câncer, ele precisa ser acolhido de fato na rede pública de saúde, no SUS no caso, né? Justamente. Então, quando a gente fala de acesso à informação,
é um primeiro passo. Agora, acesso ao sistema de saúde para se fazer, por exemplo, uma triagem, né, dos riscos, a orientação para essa paciente, o que ela precisa fazer de forma mais contínua, visitar qual especialidade médica, né, como ela tem casos de primeiro grau muito próximos, né, ela carece de passar com o médico geneticista, por exemplo, né, e não sei se foi estudado o filho, se foi estudado a mãe, se já existe uma identificação de algum gene que foi mutado, ela precisa ser investigada também. E esse ponto de acesso é acesso para fazer os rastreamentos, seja por mamografia, o PSA, colonoscopia, outros exames, mas também desses pacientes que a gente já considera de alto risco. Isso, a gente precisa de um olhar um pouco mais apurado aí dos governantes para propiciar esse acesso para chegar a tempo de prevenir, de repente, o surgimento de um câncer muito mais avançado e trazer cura numa eventualidade de um diagnóstico. Vamos tentar ajudar de alguma forma aqui a Sara agora de Jardinópolis. Ela está dizendo que teve um câncer linfático com metástase na tireoide e ela está relatando aqui muito cansaço, desanimada, inclusive herpes tem saído ali ao redor da boca. Tudo isso pode ter relação com o câncer que ela teve, doutora? Sim, é importante dizer, os tumores linfáticos, né, que são tratados aí pelo hematologista, ele é um tumor que ele pode caminhar no corpo todo e realmente fazer essas metástases alojar. E ele pode, inclusive, alterar o órgão onde ele se alojou. Ela está citando da tireoide. A tireoide é um importante órgão que equilibra, através dos hormônios, o nosso metabolismo. Então, de repente, ela está com alteração de hormônio da tireoide, está deixando ela mais cansada, mais prostrada. Outros sintomas podem ser inerentes, por exemplo, de uma anemia, de uma imunidade que está um pouco mais baixa. Às vezes, com o tratamento, ela perdeu massa muscular, então, de repente, uma reabilitação física. E isso, com certeza, o hematologista tem que fazer uma triagem para poder fazer uma intervenção mais focada e tirar ela desse quadro. O César de Ribeirão está perguntando aqui, doutora, se é verdade que através da Covid-19 podem surgir algum câncer no futuro. Pois é, a gente sabe, de uma forma geral, antes de surgir a Covid-19, a gente já tem estudos relatados de aumento de incidência de câncer em situações de imunossupressão, ou seja, aquele paciente que tem, por exemplo, convive com o vírus do HIV, o paciente que tem doenças autoimunes, eles são muito mais propensos a desenvolver tumores, justamente porque a imunidade é uma imunidade que não é 100%. Então, existem também estudos de incidência de câncer nos pacientes com Covid-19, e é claro que isso vai precisar de um tempo e de resultados mais robustos. Se esses pacientes desenvolveram, por exemplo, Covid mais grave, é porque ele já tinha uma alteração de imunodeficiência e tem algum gene alterado que predispõe o câncer, ou é só o vírus que realmente deu esse gatilho? Infelizmente, nós ainda não temos essa resposta, mas é uma pergunta bastante pertinente, uma preocupação da sociedade médica e que também está sendo estudado. Doutora, para a gente encerrar, temos um minutinho exatamente, mas a Renata está perguntando, com os avanços na medicina, a senhora acredita que um dia o câncer será uma doença 100% curável? É o que toda a sociedade busca, né? Quando a gente fala de medicina de precisão para fazer diagnóstico, para fazer tratamento, para fazer um acompanhamento, é isso que a oncologia está buscando, né? A gente conseguir tratar 100% dos pacientes visando cura. Isso ainda não é uma realidade, mas a gente tem aí 50% a 60% dos casos que chegam de forma mais precoce, a gente realmente consegue curar, porque nós vamos fazendo um acompanhamento, né? A gente não dá alta aí para o paciente oncológico, mas infelizmente grande parte ainda chega de forma avançada e a gente precisa fazer um tratamento muito mais longo. Aquele paciente que tem doença metastática, ele sempre vai estar tratando de alguma forma, tá? Então, os avanços dos tratamentos estão propiciando casos de cura, mesmo em paciente metastático, e esses são os gatilhos para a gente pesquisar e para ir atrás desses biomarcadores para indicar qual é o melhor tratamento para cada tipo de paciente. É isso aí, pessoal. Manter os nossos exames em dia, né? E sempre aqui fazendo o papel de cobrar o poder público para que ofereça um tratamento rápido, né? Para quem é detectado com algum tipo de câncer, até nos de prevenção também, principalmente com relação ao Sistema Único de Saúde. Cristiane Mendes, médica oncologista, agradeço muito. Tenho a certeza que você colaborou demais com os nossos telespectadores. Até a próxima, viu, doutora? Um abraço, obrigada. Até mais.